E aí, pessoal, muito boa noite. E nós começamos o Papo da Madrugada de hoje com uma constatação que me deixou perplexo. Você sabia que apenas 25 dos 513 deputados federais eleitos no domingo, dia 2, se elegeram com os próprios votos? Pois é, isso significa que somente um em cada 20 parlamentares, 4,85%, atingiu ou superou o chamado quociente eleitoral, que é a divisão de todos os votos válidos em cada estado, pelo número de cadeiras a serem preenchidas também em cada unidade da federação. Os outros 488 deputados federais eleitos foram puxados, com os votos dados aos partidos e aos demais candidatos. No sistema proporcional, o partido tem direito a uma cadeira cada vez que atinge o quociente eleitoral. Que coisa, hein, Marcelo? O que você acha? Pois é, Ronaldo, esse cálculo é complicado, rapaz, é cheio de 9 horas. Quem quiser saber aí mais detalhes sobre o quociente eleitoral, né, pode ir na página lá do TSE para tentar entender essa conta complicada. Mas tem uma curiosidade aí, né? O número de deputados eleitos com votos próprios nesse ano para a Câmara Federal, por exemplo, é menor que o verificado em 2018. Naquela ocasião, foram 27 parlamentares que atingiram ou superaram o coeficiente eleitoral, né? E dessa vez foram apenas 25. Só para você ter uma ideia, ó, do PL, com a lista aqui, foi o tenente-coronel Zuco, com 259.023 votos, o Nicolas Ferreira, com 1.492.000 votos, Carla Zambelli, com 946.000 votos, Eduardo Bolsonaro, 741.000 votos, Ricardo Salles, com 640.000 votos. Estou falando em tese, o Ricardo Salles, por exemplo, teve 640.918. Eu estou arredondando aqui só para a gente ter uma noção. O André Ferreira, com 273.000 votos, Felipe Barros, com 249.000 votos, General Pazuello, com 205.000 votos, e a Bia Kicis, que foi até a mais votada lá no Distrito Federal, com 214.000 votos. O PSOL elegeu, na realidade, 3 deputados. O Guilherme Boulos, com 1 milhão de votos, né? A Thalíria Petroni, meu Deus do céu, com 198.548 votos, e a Fernanda Melchiona, com 199.894 votos. O PT levou só deputados, só 2. Vamos ter que aguentar aí Gleisi Hoffmann, né, com 261.000 votos, e Paulo Pimenta, com 223.000 votos. O Avante, um deputado, e logo quem? André Janones, né, com 238 votos. É impressionante, rapaz. Tem o Cidadania, com um deputado, Amon Mandel, do Amazonas, né, com 288.000 votos. O Novo Sol, Marcel Van Hatten, com 256.000 votos. O Podemos, o Deltan Dallagnol, com 344.000 votos. O PSB, a Tabata Amaral, com 337.000 votos. E o Republicanos, com um deputado, mas só que eu estou sem o nome dele aqui. Mas você vê, 25 parlamentares de 500 e burdoada foram eleitos diretamente pela vontade do povo. Isso precisava mudar, né, Ronaldo? Precisava, sim. Agora, os institutos de pesquisa, né, Marcelo, saíram sem credibilidade e já começaram a divulgar pesquisas para este segundo turno. Dá para acreditar numa coisa dessa, rapaz? Claro que não, né? A impressão que dá, rapaz, é que esses institutos de pesquisa venderam os resultados para os clientes, né? E entre eles estão aí a Globo e o consórcio de imprensa, né? E os objetivos, a impressão que a gente tem é que estavam muito bem definidos, né? Os meios de comunicação, rapaz, você vê o bombardeio que eles fazem com relação ao presidente Bolsonaro, né? Eles estão usando as pesquisas e os especialistas, e aí bota especialistas entre aspas, né? Como avalistas das suas narrativas, né? E estão respaldando os resultados que aí sim atingem os objetivos deles, que esses resultados viram manchete no dia seguinte, né? Embora manipulados, mas quando começam a
ser publicados nas manchetes. Vocês desculpem aí, mas eu estou com uma tosse, rapaz. A coisa toma uma outra proporção, né? Não há justificativa para uma diferença de 16 pontos no resultado da eleição para presidente, né? Foram mais ou menos 6 milhões de votos. Você vê o Senado no Paraná, no Espírito Santo, em São Paulo, o Tarcísio em primeiro também, esses institutos de pesquisa, pô, erraram feio pra caramba, né? Eu acho que a gente não pode mais chamar, primeiro, de instituto essas empresas que fazem pesquisas. São mais do que empresas, eu acho que eles estão se mostrando como verdadeiras casas de apostas, né? Bom, tem uma outra coisa com relação aí aos resultados lá no Nordeste. Por que os resultados do Nordeste estão sempre atrasados em relação ao Sul e ao Sudeste? Será que essas urnas servem como justificativa para a virada? Eu não sei, não estou querendo fazer nenhuma teoria da conspiração, não. Mas, bomba, é estranho. Né? Agora, no meu devaneio aqui, como disse até um amigo meu também, parece que tem um algoritmo esquisito aí que poderia começar a trabalhar para tirar aí as diferenças e ir respaldando a votação de um determinado candidato em determinadas localidades, né? Agora, é sempre no final, né? Lembra a Dilma com Aécio, né? A diferença veio do Acre, da região norte, né? Bom, o que interessa é que o segundo turno começou. E eu acho, Ronaldo, que os apoios do presidente são muito superiores ao Ciro, que não ousou nem falar o nome do ex-presidiário aí, né, quando anunciou que seguiria a orientação do partido e votaria no presidente Lula, ex-presidente Lula. A Simone também, tanto ela quanto o Ciro, eu acho que vão ser aqueles que sairão perdendo mais. Primeiro pelo que falaram com relação ao Lula, né? E o Ciro a gente já sabe como é que é, né? Esse aí não engana mais ninguém. Mas a Simone Tebet, eu acho que deu um tiro no pé, porque ela frustrou muito aqueles eleitores que votaram nela para não votarem no Lula, né? E ela vai depois apoia o Lula. Mas você lembra que a gente aqui várias vezes falou que Ciro e Simone Tebet, quando terminasse o primeiro turno, se terminassem atrás, iriam migrar para o Lula. Isso a gente sempre disse aqui. Agora, a votação expressiva do Lula, que perdeu aqui no Rio de Janeiro, mas a votação expressiva dele aconteceu naquelas comunidades dominadas pelo tráfico, porque circulam aí nos bastidores que a ordem partiu do presídio de Bangu 1, né? E você sabe que as comunidades são dominadas pelo tráfico e ai de alguém que faça alguma coisa que esses traficantes e milicianos não queiram. A lenda diz que muitos votaram aí na pressão dos deputados, que têm currais eleitorais, tanto aqui quanto no Nordeste. Mas eu acho que a maioria desses deputados se elegeram. E aí eu acho que não vai ter uma grande mobilização como teve no primeiro turno, nesse segundo turno. E aí a gente tem que trabalhar para virar esse jogo, né? A virada vai ter que contar com a participação de todo mundo. Eu digo isso pelo bem do país, porque você vê que os jovens e os mais pobres, por incrível que pareça, são aqueles que vão sentir mais na pele a volta dessa quadrilha ao poder, né? Você vê que o Lula venceu em 9 dos 10 estados com as maiores taxas de analfabetismo. E o presidente Bolsonaro, ao fazer essa constatação, aí vem a esquerda e já desvirtua aí as coisas e começa a criar uma narrativa para tentar esvaziar ainda mais o Bolsonaro no Nordeste. Olha, eu vou te contar, infelizmente, são essas pessoas que, por ignorância e às vezes
se iludem, né, com algumas promessas que são, no fundo, impossíveis de serem realizadas, mas que enganam essas pessoas. Eles são exatamente aqueles que votam nessas figuras horrendas, como o nosso ilusionista do Triprex. Bom, Marcelo, essa semana nós tivemos o caso muito triste aí, o caso da atriz Eliane Louret de Campos, que foi assassinada durante uma tentativa de assalto no bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. As câmeras de vídeo monitoramento, registraram a abordagem dos criminosos. Mas o pior de tudo isso, Marcelo, foi a notícia publicada pelo UOL, do mesmo grupo do Datafolha e da Folha de São Paulo. Veja só o absurdo. A atriz não freia para assaltante e é morta com um tiro na cabeça. Meu Deus! Essa imprensa militante que vive protegendo o bandido agora quer culpar a vítima, né? Você vê que o presidente Jair Bolsonaro, rapaz, ficou indignado e chegou a publicar um post nas redes sociais, eu não sei se você viu. O presidente disse o seguinte: está permitido culpar a vítima agora? E em tom de indignação, ele completou dizendo: é absurdo, chega de inversão de valores. Quer dizer, não foi a atriz que perdeu a vida por não ter parado o carro, foi o bandido que escolheu matar a atriz por causa disso, né? Quer dizer, e o presidente também, nessa postagem que ele fez, ele finalizou lembrando que quanto mais tentam justificar uma crueldade dessas, mais esses bandidos se sentem no direito de serem cruéis. Agora, Ronaldo, o que mais me impressiona nessa história toda é que nenhuma organização de direitos humanos se pronunciou. Você viu algum artista abrir a boca para falar da forma covarde como uma colega foi assassinada? E o pior é que a imprensa militante deixa claro que a culpa foi dela e não dos criminosos, né? É bom o pessoal abrir o olho aí antes de votar nesse segundo turno, porque Lula acha que um jovem que rouba celular faz isso para tomar uma cervejinha ou para comprar um tênis novo, né? Aí você olha nas estatísticas, quantas pessoas esses jovens inocentes já mataram durante tentativa de roubo de um simples celular? Ninguém deve brincar com seu voto, né? Porque o voto é muito sério e pode mudar para pior o país se o Lula for reeleito. Basta rever as coisas que ele mesmo disse ao longo dos últimos anos. Agora é por isso, Marcelo, que nós temos que divulgar para todo mundo o vídeo gravado pelo empresário Roberto Justus. Ele disse que sempre defendeu o equilíbrio das coisas e que o seu interesse é pelo país. E diante da situação em que estamos, ele não poderia deixar de se posicionar em um momento como esse. Vamos assistir? Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. O que nós vamos ter no próximo dia 30 de outubro não é apenas mais uma eleição, mas sim um marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Trata-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos. O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Não é isso, não. Trata-se, na verdade, de uma decisão entre caminhos a serem trilhados, de como nós encaramos nosso papel individual e coletivo nessa escolha do nosso destino e de nossa missão. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos, mais ou menos burocracia, mais ou menos controle da mídia, mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo
que o Lula pretende fazer. O nosso país evoluiu em muitos aspectos, principalmente no econômico, apesar de uma grave pandemia e de uma guerra que provocaram uma crise internacional muito séria. Eu sou um liberal na essência e um empreendedor convicto. Acredito na autonomia e na democracia, e não na autocracia e demagogia. Eu quero um Brasil cada vez mais inserido nesse contexto mundial, mas respeitado também nas suas decisões nacionais. Uma nação livre e soberana que incentive seus cidadãos a progredir e não apenas sobreviver. Uma terra sem divisões de raça, credo, sem nós contra eles, que aceite a divergência e também saiba conviver com as diferenças. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Não podemos fazer isso e depois tentarmos viver e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Como cidadãos e como empresários, temos de dar exemplo e garantir que a honestidade prevaleça como valor maior. Por isso, pense bem, avalie se voltar para o passado é exatamente o futuro que você quer. E se não vale a pena nós darmos mais uma chance para esse atual governo, que claramente entregou muito mais resultados do que os governos anteriores do PT. Se permitirmos que essas pessoas voltem ao poder, sacrificaremos toda uma geração que vem pela frente com valores e atitudes inaceitáveis para quem vislumbra um país e uma vida digna, próspera e livre. Olha, nessa próxima eleição, a população vai decidir o futuro do país. Ele está certo quando diz que as pessoas devem dar uma chance ao presidente, que fez muito mais pelo Brasil do que o Lula e o PT em 14 anos de governo, né? Eu acrescento, fez muito mais que o Lula e o PT em 14 anos de governo, apesar da pandemia e da guerra da Ucrânia. Parabéns aí ao empresário Roberto Justus pela coragem, né, que ele teve para se posicionar e pelas palavras. E como ele mesmo disse, Ronaldo, não se pode achar normal o que é inaceitável moralmente. E o presidente Jair Bolsonaro, Marcelo, tem sido massacrado pelo TSE e pelo Supremo, né? Parece que eles não veem o presidente como o chefe do executivo que tem responsabilidades perante a nação, só o enxergam como candidato. E essa semana teve mais uma aberração do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o ministro da Saúde de fazer um pronunciamento em rede nacional para mostrar a importância da vacinação de crianças contra a poliomielite. Isso revoltou muita gente. Mas eu separei aqui a indignação do jornalista Alexandre Pitoli, da Jovem Pan News, que é de Bauru, no interior de São Paulo. Vamos ver? Ô, Léo, eu vou fazer um comentário com relação a esse assunto. O Alex vai trazer essa informação para a gente medir o tamanho da maldade e da crueldade da pessoa. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Quão cruel é um cidadão chamado Alexandre de Moraes. Esse cidadão, ontem, na condição de presidente do tribunal, que tem cara de partido cada vez mais, Superior Eleitoral, proibiu a fala em cadeia nacional do ministro da Saúde, o Queiroga, na sexta-feira, dia 7, para tratar de vacinação contra a pólio. O Brasil tem hoje 52% do público-alvo vacinado. Estamos perto de reintroduzir no Brasil, e a partir daí uma explosão de casos de pólio em função da baixa taxa de vacinação. E esse cidadão chamado Alexandre de Moraes, que para mim não tem nada de ilustre, não tem nada que mereça o meu elogio
e se quer o meu respeito a partir dessa decisão, porque, Léo, vou ser bastante sincero para você. Enquanto a gente está tratando de questões eleitorais, do jogo jogado, por mais baixo, por mais rasteiro, por mais sórdido, ardiloso que seja, por mais canalha que seja, é um jogo eleitoral. A gente está aqui brigando por um Brasil melhor, vamos brigar até o fim para que a gente mantenha o Brasil nas mãos de quem está. Vou brigar até o fim, não tenho nenhum problema, todos sabem o que eu penso. Entretanto, quando um cidadão desse decide, na condição de presidente de um tribunal que tem cara de partido superior eleitoral, proibir a fala de um ministro em cadeia nacional, o que significaria isso? A mensagem do ministro da Saúde chegando para todos os brasileiros via rádio e televisão, via concessão pública, que são essas emissoras. Ele proíbe a fala do ministro agora, no momento crucial da campanha, que foi prorrogada em função dos baixos índices alcançados. Para mim, esse cidadão, se é que ele estava em ainda algum pedestal, para mim jamais, mas se é que ele estava em algum pedestal, desceu. Desceu e mostra, com essa atitude, a sua crueldade, a sua falta de amor ao próximo e a sua falta de compaixão por aqueles que não têm acesso à informação e necessitariam do alerta disparado pelo ministro da Saúde, que não pediria voto, que não falaria nada a não ser numa mensagem gravada e previamente aprovada, numa censura que já está imposta no Brasil. O ministro da Saúde diria: pais e mães, levem seus filhos tomar a vacina. Risco para a poliomielite é iminente. Estamos no momento drástico da campanha. Poucos pais acreditaram na importância da vacinação e os nossos filhos, nossas crianças estão sob risco. Só que este cidadão maldoso, cruel, que está ultrapassando qualquer limite, proibiu a fala do Marcelo Queiroga. Léo, é de uma gravidade isso. Eu ia comentar na notícia do Alex, só que você me provocou já com esse assunto, e eu estou trazendo isso para essa informação e essa discussão para a audiência da Jovem Pan. Entenda você que me ouve. Não sei se você é PT, se você é Bolsonaro, isso pouco me importa. Se você é pai, se você é mãe, avô, avó, responsável por crianças de 0 a 5 anos, por crianças que ainda não tomaram a vacina da polio, atenção, nós precisamos entender que a vacinação é fundamental, mas entender também que a falta de amor e compaixão deste cidadão maldoso e cruel, e vou repetir aqui os adjetivos, maldoso e cruel, a decisão tomada por Alexandre de Moraes é maldosa e é cruel, ao não deixar um alerta ser disparado pela autoridade máxima federal no que tange a saúde, que é o ministro Marcelo Queiroga. Então, entenda, nós trouxemos aqui um infectologista de primeira linha, Dr. Edmilson Migovski, na semana passada, que defende a vacinação contra a polio com unhas e dentes. E, Alex, a gente pode até falar novamente com o Dr. Edmilson Migovski e fazer a nossa parte. Porque se depender de uma pessoa maldosa, de uma pessoa cruel, que mistura política com questões de saúde, como Alexandre de Moraes, nós poderemos ter, num futuro muito próximo, crianças desenvolvendo, infelizmente, a poliomielite em função da crueldade, da maldade, deste que confunde política com questões sanitárias, questões relacionadas à saúde. Então, você pai, você mãe, independentemente do que você pense, se é vermelho, se é verde e amarelo, não importa. Tem criança em casa, já vacinou? Porque se você depender do Alexandre de Moraes, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele não é ministro da Saúde, ele não é da Vigilância Sanitária, ele não é da... não é da Anvisa, não é de nada. É maldoso e cruel. E eu desejo que esta mensagem chegue a ele, para ele entender o seguinte: esta falta de compaixão, de respeito e amor ao próximo por parte deste senhor, Alexandre de Moraes, pode trazer problemas para famílias que não têm nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso.
Então, Alexandre de Moraes, maldoso e cruel. Maldoso e cruel. Autorize o ministro Marcelo Queiroga a fazer o uso da palavra num pronunciamento à nação tratando de vacinação contra pólio. Por gentileza. Deixa essa maldade de lado, essa crueldade de lado e vamos cuidar das nossas crianças. Pois não, Léo, mais destaques. O sujeito que faz isso com o país é uma pessoa da pior espécie, né? Agora eu te pergunto, cadê os médicos, os cientistas, os especialistas que encheram o peito em 2020 para obrigar todo mundo a tomar vacina contra a Covid, né? Será que eles não vão levantar a voz contra isso? Pô, parece que o Brasil, além de muitos ladrões, rapaz, tá cheio de hipócritas, viu? Pô, rapaz, e a esquerda ainda está sentindo o baque das eleições do último domingo. O Lula, apesar de ter ganho, foi o grande derrotado, né? Junto com as empresas de pesquisa e a imprensa militante. Nós já falamos isso lá atrás, né? Bolsonaro pode ter ficado em segundo nesse primeiro turno, mas saiu vitorioso com a eleição surpreendente de deputados, senadores e de governadores aliados. Você fez um comentário, Marcelo, essa semana, muito interessante, com o título de O Grande Vencedor. Vamos rever, porque vale a pena. Vamos, mostra aí. Os eleitores do presidente Jair Bolsonaro ficaram frustrados com a votação obtida pelo ex-presidente Lula no primeiro turno das eleições. O resultado foi como um balde de água fria num primeiro momento, né? Mas talvez a expectativa criada pela possibilidade de reeleição do presidente no primeiro turno, tendo em vista que a população foi às ruas e demonstrou o seu apoio ao presidente, e também pela ausência do Lula dessas mesmas ruas, o resultado dessa votação de primeiro turno, para muitos, foi surpreendente. Mas, na realidade, Bolsonaro foi o grande vencedor desse primeiro turno. E o momento é de otimismo e não de frustração. O Bolsonaro não disputou essa eleição apenas com o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Os seus adversários, além do petista, foram a imprensa militante e os institutos de pesquisa que fizeram um jogo sujo tentando o tempo todo destruir a sua reputação. Desde que tomou posse, o Bolsonaro é alvo da imprensa, da oposição e principalmente do ativismo político e judicial praticado pelo Supremo Tribunal Federal. A impressão que a gente tem é que esses grupos estão alinhados e com um objetivo claro: impedir a governabilidade e não deixar o Bolsonaro se reeleger. A expectativa era que o Bolsonaro agisse intempestivamente e desse motivos para um pedido de impeachment, o que não aconteceu. Subestimaram o presidente na sua capacidade de articulação com o Congresso. Não teve jeito. E aí tiveram que partir para a descondenação do ex-presidiário numa manobra que desmoralizou a justiça brasileira e permitiu que Lula concorresse à presidência da República. A imprensa militante, em uma de suas sabatinas recentes, todo mundo lembra, essa vai ficar para a história, né? Chegou a afirmar que o Lula não devia mais nada à justiça, o que não é verdade. O tempo foi passando e o presidente, provocado o tempo todo, na tentativa de fazê-lo agir fora da lei, né, e dar motivos para ser retirado de sua cadeira, ou ter até a sua candidatura impugnada. Esse era o foco. O Bolsonaro mostrou uma capacidade de mobilização e uma resiliência jamais vistas nesse país. E isso acabou apavorando os seus desafetos, né? Fazendo um retrospecto, a pandemia caiu como uma luva aí nessa tentativa de defenestrar o presidente e os seus membros lá, como Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, davam como certa a queda dele, o que também não aconteceu. O inquérito ilegal aberto pelo ministro Dias Toffoli, entregue ao ministro Alexandre de Moraes para calar os apoiadores do presidente, prejudicou alguns deles,
Mas a graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira foi uma surpresa desagradável para aqueles que surfavam naquele massacre aos bolsonaristas. Isso ainda é uma questão muito mal resolvida, essa da graça presidencial. A negativa, né, do ministro Alexandre de Moraes em aceitar o óbvio e cumprir o que a Constituição manda. Paralelamente aí a esses ataques, o governo continuou trabalhando. Na época da pandemia, comprou vacinas com critério e com prudência, terminou obras aí por todo o país, e obras que estavam paradas há anos e foram herdadas lá dos governos petistas. Ele deu auxílio a quem precisava, diminuiu impostos, ele conseguiu baixar o preço da gasolina sem dar nenhuma canetada, como ele costuma dizer, né? Criou empregos, diminuiu a inflação, concedeu títulos de propriedade, entre muitas outras realizações. O resultado disso fez com que ele se tornasse extremamente popular, mais até do que era, porque apesar do seu lado tosco, a população sentia que ele trabalhava para o desenvolvimento e para o bem do Brasil e de seus cidadãos. O consórcio da mídia, né, sempre teve consciência de que as ações do presidente poderiam aí frustrar o desejo de colocar de volta o ex-presidiário no seu local do crime. E aí, nessas eleições, acabaram criando também o consórcio das empresas de pesquisa, né? O objetivo era, claro, detonar a candidatura do presidente Bolsonaro. E aí, uma guerra brutal teve início. Pesquisas aí encomendadas por veículos de comunicação e por gente que sempre se beneficiou dos governos do PT, já apontavam o Lula como vencedor das eleições desde o início do ano. Eles tentaram emplacar uma terceira via como alternativa, caso o plano do Lula não desse certo, mas essa terceira via também não deu certo. Aliás, nem chegou a decolar. E aí a tentativa de emplacar o voto útil, nessa tentativa eles esvaziaram ainda mais as campanhas do que daqueles que achavam que podiam ser os representantes dessa terceira via, como foi o caso do Ciro Gomes e da Simone Tebet. O Ciro Gomes foi desidratado pelo PT. E o Ciro, que se achava capaz até de ser eleito em primeiro turno, um delírio, né? Acabou ficando atrás da Simone Tebet na apuração final. E veja que nem no seu Ceará ele foi bem sucedido. Mas a bala de prata aí dos militantes foi a divulgação na véspera da eleição da pesquisa que dava ao Lula 50% das intenções de voto contra apenas 36% de Jair Bolsonaro. E eles foram muito bem sucedidos nessa iniciativa, porque eles influenciaram e muito os eleitores dessa suposta terceira via a votarem em Lula logo no primeiro turno. Mas apesar dessa guerra suja que merece ser investigada, Bolsonaro foi o grande vencedor dessas eleições. Isso nem a esquerda nega, basta você ver os posts que foram publicados ontem nas redes sociais que mostram claramente que a esquerda sentiu o baque. Bolsonaro elegeu 19 senadores, 13 do seu partido, 7 do PP e 3 do Republicanos. Entre eles, o general Mourão, as ex-ministras Damares Alves e Tereza Cristina, os ex-ministros Marcos Pontes, o astronauta, e o Rogério Marinho, entre outros aí. Bolsonaro também conseguiu formar uma base com 99 deputados federais. E se a gente considerar os partidos aliados, o PP e o Republicanos, a base do governo na Câmara dos Deputados vai ter 187 parlamentares. E isso vai mudar a cara do Congresso a partir de 2023. Nessa nova legislatura, a esquerda toda vai ter 125 deputados. Mas ainda temos lá na Câmara outros 173 deputados ligados a que a gente pode chamar aqui de terceira via, que eles podem e provavelmente vão apoiar iniciativas de um eventual novo governo do presidente. E com isso, se ele for reeleito, vai ter a maioria para conseguir governar o país. E olha que ele conseguiu fazer muita coisa importante, apesar da pandemia, apesar da guerra da Ucrânia e apesar do STF e de um Congresso que não estava alinhado com ele.
O Bolsonaro foi vencedor em 12 estados e ajudou a eleger vários governadores, e tem outros que vão agora para o segundo turno, e com grandes chances de serem eleitos. Em alguns desses estados, ele teve ampla vantagem sobre o Lula, diferenças brutais a favor dele, né, de votos. O Bolsonaro também obteve quase 2 milhões de votos a mais do que ele teve em 2018. Isso é um fato extremamente importante. E tem um outro aspecto muito interessante, né, que mostra mais uma vitória do presidente Jair Bolsonaro nessas eleições. Aqueles parlamentares eleitos na esteira dele e que o traíram depois não foram reeleitos. O João Dória não era candidato, mas saiu da vida pública e foi para a privada, literalmente, né? Soraya Tronic, que se candidatou à presidência, mas foi eleita também nessa esteira bolsonarista, nem deu para saída. Alexandre Frota e Joyce Hasselmann também não se reelegeram. Os irmãos Weintraub, que deram mostras aí de desequilíbrio e de ingratidão ao presidente, não conseguiram se eleger. O Abraham, ex-ministro, né, da Educação, ele obteve 4.073 votos, e o seu irmão Arthur Weintraub, 1.990 votos apenas. Um outro detalhe aí com relação aos deputados bolsonaristas eleitos, né? O Nicolas Ferreira foi eleito o deputado com mais votos do Brasil e é um grande apoiador do presidente lá em Minas Gerais. Ele recebeu mais de 1.400.000 votos. E o presidente foi peça-chave aí para reeleger muita gente. Bia Kicis, Carla Zambelli, o filho Eduardo Bolsonaro, o Hélio Lopes, o Ottoni de Paula, o Carlos Jordi, a Cristonieto e muitos outros deputados. Eu vou repetir, Bolsonaro foi o grande vencedor dessas eleições. E entre os perdedores estão aí a velha e grande imprensa, os institutos de pesquisa e os partidos de esquerda que subestimaram a capacidade do presidente Bolsonaro e já acharam que o Lula já tinha ganho a eleição. Agora, eleição de segundo turno é outra história. Começa tudo do zero. Nos próximos 30 dias, com certeza, o presidente vai virar esse jogo. O Brasil não pode e não vai se transformar numa Argentina ou numa Venezuela. Nós é que não vamos deixar. Esse jogo ainda não terminou. E os esquerdistas estão apavorados, né, Marcelo? Veja também agora o depoimento do Bem-vindo Siqueira. Esta vitória do Lula com gosto de derrota. É terrível. É terrível. Bolsonaro conseguiu fazer todos os seus ministros e secretários, conseguiu eleger todos eles, até o Mário Frias ele conseguiu eleger. O Mário Frias virou deputado federal. E o povo gaúcho preferiu a porcaria do vice-presidente em vez de Olívio Dutra. Preferiu Mourão em vez de Olívio Dutra. É claro que no Senado a bancada bolsonarista cresceu, o que é uma ameaça. Porque se Bolsonaro fizer uma maioria no Senado, a primeira coisa que ele vai pedir é a cassação. É o impeachment de Alexandre de Moraes, do Barroso. Deu bode, acordamos de ressaca, porque acreditamos que ganhavam no primeiro turno, porque tudo indicava que o Lula teria 55%. Foi uma ilusão, foi uma viagem nossa, foi um sonho. Ronaldo, esse vídeo foi muito bem-vindo, diga-se de passagem, né? Agora, olha esse outro depoimento aqui, Marcelo. Me desculpa aí o pessoal do grupo, as meninas do grupo. Vocês estão parecendo aqueles sindicalistas que ficam carregando plaquinha, que não conseguem entender o que realmente aconteceu. Vocês estão comemorando o quê? Vocês estão comemorando o quê? Bolsonaro fez praticamente 100 deputados federais, só no PL. Fora a base aliada dele, do PP, do Republicanos, do Patriota e de todos os outros partidos. O Bolsonaro hoje ele tem a maioria na Câmara para aprovar um PL ou uma emenda à Constituição. Ele tem mais de 350 votos, sem precisar comprar mais ninguém, por ideologia. No Senado, ele fez 10 senadores, fora, só no PL, fora os aliados dele, como aquela Damares Alves, como a Tereza Cristina, que estão em outro partido, mas amam o presidente Bolsonaro. Vocês não entenderam o que aconteceu? Se Bolsonaro ganhar, sabe o que vai acontecer?
No primeiro mês ele pega, levanta ali e já coloca o Alexandre de Moraes para subiar para passarinho. Ele vai estabilizar todo o governo. Mas existe o pior do que isso. Ele fez 8 governadores já, do PL. Tem mais 8 que estão no segundo turno. 6 com plena chance de ganhar. Bolsonaro dominou o país. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo a causa, eu amo o PT e eu amo o Lula. Mas eu já tô na dúvida se eu vou votar no Lula. Porque o Lula não vai governar. Vai destruir a esquerda no Brasil. O Lula não vai governar. Em um mês, eles derrubam o Lula. E derrubam o Alckmin também. Talvez seja esse o plano. Tá? O Alckmin, aquele traidor, aquele bosta. É isso que vai acontecer. O país vai pro buraco se o Lula ganhar. Olha, que eu tô falando isso com dor. Eu tô pensando que eu tô ficando meio maluco. Olha o que o Bolsonaro conseguiu fazer. O que nenhum presidente conseguiu fazer. Ele tem maioria na Câmara, ele tem maioria no Senado, ele tem os governadores, a maioria dos governadores. Agora, os prefeitos, os governadores que não se manifestaram para não perder voto com o Bolsonaro por causa da rejeição dele, eles vão se manifestar. Vai ser difícil, viu? Vai ser difícil, viu? Vocês estão dando risada por quê? Porque o Lula ganhou com 5 milhões de votos? Isso não é merda nenhuma. Vocês não sabem o poder desse cara. E eu tô desesperado e vocês estão dando risada. Vocês não entendem nada mesmo, viu? Parece que o desespero tomou conta da esquerda mesmo, né? Mas a gente não pode deixar de correr atrás de votos para o presidente, o Ronaldo. A eleição vai ser disputadíssima e dela nós temos uma certeza, quer dizer, o Lula não pode voltar ao local do crime, né? Agora, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp que eu achei sensacional. Eu vou trazer aqui para vocês. O título é Excelente Analogia. Eu vou fazer uma analogia. Quem é inteligente vai entender. Bom, a maioria do nosso público, né? Há cerca de 15 totalidade, anos... Ronaldo, a totalidade. A totalidade, é bom. Daqui a pouco vão pegar você, chamou. Bom, vamos lá. Há cerca de 15 anos, né, meu vizinho se casou com uma moça pobre e financiou uma casa no nome dela. Todos pensaram que ele deu uma casa a ela. Foi nas lojas de imóveis, mobiliou a casa toda, parcelando a compra em 60 meses, em nome da esposa. E todos pensaram que ele mobiliou a casa para ela. Ele ia no mercado, fazia uma farta compra no cartão de crédito da esposa. A mesa e a geladeira estavam sempre cheias. Todos pensaram que ele alimentava ela. Ele a levava em viagens caríssimas, parcelando os passeios em boletos no nome dela. Todos pensaram que ele fez pobre andar de avião. Nossa, que bom marido, diziam, né? Um amigo dele, certa vez, estava precisando comprar um carro, então ele tirou o dinheiro da poupança da esposa e deu para o amigo. Todos que viam pensavam, nossa, além de bom marido, é um bom amigo. Depois de um certo tempo, eles se separaram e a esposa ficou com a dívida da casa, dos móveis, do mercado, do cartão de crédito, das viagens e ainda sem o dinheiro da poupança. Após um tempo da separação, descobriram que ele era um estelionatário. Foi preso e hoje, depois de cumprir uma parte da pena, está solto novamente. Ele quer agora voltar para a ex-esposa, mas os bons amigos dela dizem para ela não cometer essa loucura, pois a má fase que ela vive hoje é reflexo direto das más ações e das irresponsabilidades que ele cometeu no passado. Os amigos maldosos ou ignorantes aconselham ela a voltar para ele, pois na época que eles estavam juntos havia fartura, geladeira cheia, casa, carro, viagens, etc. Pior, Marcelo, ao que tudo indica, ela está pensando em aceitá-lo de volta. Ela crê que talvez ele não destrua a vida dela novamente. Ronaldo, para bom entendedor, essas palavras bastam, né? Olha, dá para ter uma ideia do que vai representar um voto errado no dia 30 de outubro, né? Agora, tem coisas que o TSE, né, e os juízes responsáveis por algumas sessões eleitorais não veem. Olha só. E quem andou publicando vídeo nas redes sociais foi o ex-deputado Roberto Jefferson, que ainda está em prisão domiciliar. Ele contrariou as determinações do ministro Alexandre de Moraes e resolveu abrir a boca. Sou Roberto Jefferson, continuo preso em casa em prisão domiciliar. E o que é pior, com a tentativa de amordaçamento, de silêncio imposto
pelo Eggman, pelo Xandão, que, sob pena de prisão, me ameaça, caso eu venha a público falar, mas não dá mais. É melhor cair combatendo do que a gente se omitir. Não se omita. 40 milhões de brasileiros se omitiram. Não foram votar. Omissão. A omissão é crime. 40 milhões lavaram as mãos. Entregaram uma vitória de primeiro turno ao satanista, ao abortista, ao gaysista, ao pedófilo, ao embriagado, ao viciado, ao corrupto, o lulalau. A vitória no primeiro turno. Não permitam isso. Não façam isso. Não façam isso. Vão votar. Não lavem as mãos como Pilatos, absolvendo, entronizando o Barrabás e condenando o justo. Não façam isso. Vão votar, não se omitam. O desafio que o presidente Bolsonaro tem é fazer com que a maior parte daquelas pessoas que se abstiveram no primeiro turno, uns 30 milhões aí de pessoas, né, votem nesse segundo turno. É um desafio e tanto, né? Aí você tem, além desses 30 milhões que se abstiveram, você tem cerca de 9 milhões de pessoas que votaram no Ciro e na Simone Tebet, e eu acho que ao declararem o apoio ao Lula, eles se desmobilizaram aí. Eu acho que os eleitores deles não vão, a maioria pelo menos, não vai migrar em massa para o Lula. Acho que quem tinha que migrar, migrou naquela história, naquela onda do voto útil já no primeiro turno, né? Porque esses eleitores votaram em Lula e em Simone Tebet justamente para não votar nem em Lula nem em Bolsonaro, né? Então, você vê que, diante dessas circunstâncias e das máscaras que estão caindo, né, tem votos aí que talvez possam ser revertidos também. E você tem aí os votos brancos e nulos. Essas pessoas também precisam ter consciência do que nos espera, né? São 4 milhões. É um número bastante expressivo. Então, se a campanha do presidente conseguir reverter parte dos votos desses grupos que eu acabei de citar aí, o Bolsonaro pode dar uma virada surpreendente nesse segundo turno mesmo. Em último caso, Ronaldo, se você não conseguir convencer aquelas pessoas mais próximas aí, você mostra para elas o que o ministro Gilmar Mendes andou falando. Quem publicou isso aí foi o Danilo Gentili, mas parece que ele está fazendo campanha para o Bolsonaro. Olha aí, caso o Bolsonaro seja eleito, eu saio do STF, diz Gilmar Mendes. Que coisa maravilhosa. Depois dessa, eu acho que muita gente vai ser capaz de votar no Bolsonaro, Ronaldo. Marcelo, agora dá uma olhada nesse vídeo aqui. Ele precisa ser compartilhado nessas semanas que antecedem a eleição. Você sabia, por exemplo, que o PT tinha reservado a Avenida Paulista para a Festa da Vitória? Você sabia, por exemplo, que o PT já tinha um roteiro pronto, inclusive com o discurso do Lula para saudar a vitória? Você sabia que o PT já tinha tudo armado lá do exterior para que os governos lá do exterior, assim que confirmasse a vitória do Lula, eles reconhecessem o resultado sem qualquer discussão? Você sabia, por exemplo, que existiam jornalistas que foram chamados, convidados do exterior pela esquerda para retratarem a vitória do Lula? Você sabia, por exemplo, que o PT se encarregou de, junto com organismos do governo ou da estrutura do poder, de convidar gente do exterior para legitimar a vitória que eles tinham como certa? Você sabia de tantos detalhes? Você sabia que a mídia mundial retrata como derrota do Lula e da esquerda brasileira e latino-americana a ida para o segundo turno? Você sabia que em todos os sites do mundo se pergunta: mas como? Lula não foi eleito? O que aconteceu? Você sabia, por exemplo, que os brasileiros que vivem em Londres, peguemos os casos, já tinham reservado a Trafalgar Square para a festa da vitória? Ora, são tantos os detalhes, são tantas as realidades que nós não sabemos, que nós temos até dificuldade de entender a dimensão daquilo que aconteceu no domingo, dia 2 de outubro.
dia 2 de outubro, foi a maior vitória do povo brasileiro contra a esquerda, contra o sistema, contra uma postura errática, tosca, torta, maluca da esquerda. A esquerda pensava que voltaria ao poder, afinal de contas, eles estão em campanha desde 1912, 14 para destruir o Brasil. Eles nunca estiveram tão perto, mas agora perderam. A verdade é essa, eles perderam. Perderam porque só o PL fez uma bancada de 100 parlamentares. As forças conservadoras têm maioria no Senado. Pela primeira vez, um ministro do STF poderá ser empichado e chutado para fora graças a essa maioria. Pessoas de garra, de luta, pessoas comprometidas em fazer esse enfrentamento, como o Magno Malta, como o Seif lá de Santa Catarina, o General Mourão, virá uma nova geração política conservadora. A esquerda foi a única derrotada. A esquerda e o sistema. O sistema trabalhou abertamente, e estão aí pululando as denúncias, trabalhou abertamente pela vitória do Lula. A mídia mundial estava esperando a vitória avassaladora do Lula, vitória essa apontada pelos institutos de pesquisa que canalhamente colocavam uma vitória de 14, uma vantagem de 14 a 15 pontos em favor do Lula. Instituto de pesquisa no Brasil acabaram, virou tudo uma putaria, essa é a verdade. Não tem mais um instituto de pesquisa digno, talvez se salve 2. O Paraná Pesquisas, pela forma como atuou, e o Verita, mas principalmente o Paraná Pesquisas, porque foi o que trabalhou dentro de uma realidade mais próxima daquilo que aconteceu. Os demais são antros de criminosos. Datafolha, IBESP, IPEC, IPITA, não sei o quê. Um antro de criminosos. Usam metodologias antiquadas, usam base de dados distorcida e estão a serviço do crime organizado. Então, nós nessa eleição fomos os únicos vencedores. A esquerda mundial, basta observar que o governo do México chegou a mandar mensagem de felicitação pela vitória do Lula. É verdade. Então, meus amigos, eu quero que vocês tenham uma percepção clara do seguinte. Se você não sabe, eu vou lhe dizer. A estrutura mundial estava pronta para a vitória do Lula. O que eles não contavam era com a nossa força, era com a nossa resiliência, era com a ação de Deus em cima dessas eleições. Eu fiz o acompanhamento de todas as apurações desde as 14 horas da tarde no canal de Brasília. E eu tinha, a partir da apuração, lá pelas tantas eu recebi uma mensagem. Quando tiver 97% dos votos apurados, Lula será o presidente. Como é que alguém, quando tem 8% dos votos apurados, pode ter essa certeza de passar um dado desses para mim? Portanto, talvez você não saiba, mas nós vencemos sim. E vencemos porque conseguimos derrotar o sistema. E vamos derrotar de novo no fim de outubro, no segundo turno. Mas para isso, vamos deixar de lado o mimimi, vamos deixar de lado o chororô. Ele contextualizou bem aí a situação, né? Essa é a realidade dos fatos. O sistema não está somente aqui no Brasil, né? Você tem tentáculos em todas as partes do mundo que vêm sendo trabalhados há anos com milionários estrangeiros por trás, patrocinando aí figuras que são figuras até infantis, né? Como aquela Greta Thunberg, né? E nessa teoria aí, uma poderosa organização secreta estaria aí conspirando para governar o mundo por meio de um governo mundial autoritário que tem por objetivo aí substituir os estados. Isso aí seriam estados-nações que são soberanos hoje, seriam substituídos por esses ditos progressistas, né? E você tem uma propaganda também abrangente aí, cuja ideologia, né, acaba incentivando aí o estabelecimento, né, de uma nova ordem mundial, como se fosse inevitável para a nossa história, para o progresso das pessoas, e que não é nada disso, né? Tem muito interesse de poucos por trás. As parcerias políticas estão sendo feitas aí pelo presidente Bolsonaro
na tentativa aí de buscar a reeleição, né? Ajuda muito, mas eu acho que o que mais vai somar a favor do presidente nesse segundo turno são essas 32 milhões de pessoas que se abstiveram e que não foram às ruas, ou muitas delas que voltaram, porque as filas estavam enormes e não tiveram paciência para votar. Eu, na minha família, tenho 3 exemplos. Sendo assim, né, eu acho muito importante que façamos a nossa parte, no sentido de incentivar aí as pessoas a votarem, porque o que está em jogo é muito sério. É verdade. Bom, agora está na hora da gente lembrar dele, né? O nosso mágico favorito, Ramad Martins. Sempre. Sempre bom, né, Ronaldo, lembrar dos amigos. O Ramalho nos deixou muito cedo, mas aqui no Papo da Madrugada ele vai ser sempre lembrado por nós. Mas eu queria lembrar uma outra coisa para você, importante, rapaz. Você vê que o Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, censurou a Jovem Pan, que estava divulgando uma entrevista da senadora Mara Gabrilli, que falava daquela questão do Lula ter pago para que Caso Celso Daniel, né? no caso do Celso Daniel, para que não fosse divulgada a sua participação aí no crime, como mandante. Você vê que o TSE tem lado, né, rapaz? É impressionante. Porque isso aí, quem está dizendo é uma senadora da República que foi candidata à vice-presidência na chapa da Simone Tebet. E acho que isso desmoraliza a Simone Tebet, porque depois de tudo isso, dessa proximidade com a Mara Gabrilli, sabendo que é uma pessoa séria, porque ela mesmo disse isso naquele debate da Globo, e ela debanda para o lado do Lula, não tem vergonha na cara, né? É verdade. Bom, agora é melhor a gente rir um pouquinho, né? Porque a Opa! tensão para o segundo turno das eleições é muito grande. Olha só como o pessoal, né, está se preparando para a apuração. Tá aí, ó, aguardando a apuração. Um desfibrilador, rapaz. Pelo amor de Deus. Não tem jeito, né, Ronaldo? Vai ser assim mesmo, né? Mas só que eu estou preocupado, rapaz, é com o padre Kelmon. Olha, estão dizendo por aí que o Lula já roubou a roupa do padre, olha. Caramba, pelo amor de Deus, rapaz. Mas o pessoal mais humilde, né, anda perguntando por aí, Lula, em quem é para nós votar, hein? Diz aí, Lula, em quem é para nós votar? Bolsonaro, mito, mito. Por isso, Ronaldo, é que é bom a gente sempre lembrar que por trás de um jovem de esquerda que quer mudar o mundo, rapaz, sempre existe uma família de direita que paga as contas, né? Com certeza. Mas parece que nesse segundo turno os eleitores vão procurar uma nova tecla, né? Tá aí, ó. Onde fica a tecla Deus nos acuda? Mas a fotografia, rapaz, você sabe que ela pode pregar uma peça nas pessoas, né, Ronaldo? Agora, dá uma olhada, rapaz, nessa foto que foi tirada no último carnaval. Olha aí. Ufa, que susto, rapaz. Você sabe que o camarada que tirou a foto já ia comprar um sapato pro dele também, né? Olha aí. Cara, quando eu vi essa foto, eu fiquei impressionado. Eu falei, pelo amor de Deus, famoso tripé, né?
Depois dessa, Marcelo, melhor a gente ir ficando por aqui, né? Valeu, pessoal. Estaremos de volta na semana que vem. Um beijo enorme para todo mundo. Fiquem tranquilos. Estamos juntos. Valeu a companhia, tenham todos um ótimo fim de semana. Tchau.